E se eu te dissesse que dois dos homens mais poderosos do planeta talvez saibam algo que pode mudar tudo? Não, eu não estou falando de guerra, não estou falando de economia, eu estou falando de algo muito maior, algo que governos, militares e agências de inteligência há décadas escolhem não contar. Donald Trump assinou uma ordem, Barack Obama falou que nunca deveria ter falado. E os documentos classificados estão prestes a ser abertos para o mundo. Mas a grande pergunta não é o que vai ser revelado. A grande pergunta é o que ainda vai continuar escondido. Algumas verdades existem para permanecer no escuro, mas de vez em quando alguém esquece de trancar e nós entramos na Sala Proibida. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo à Sala Proibida. Eu sou Heraldo Kaminski e hoje você vai entrar em um lugar onde poucas pessoas têm coragem de ir. Pois hoje nós vamos falar sobre dois presidentes e sobre documentos que jamais deveriam existir. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora no canal. Porque o que eu tenho para falar para você até o final desse vídeo, ninguém está falando. Em janeiro de 2025, Donald Trump assinou uma ordem presidencial. O conteúdo? Liberar arquivos relacionados ao UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Documentos que estavam, alguns deles, classificados há décadas. Não foi um tweet, não foi uma declaração informal. Foi uma ordem presidencial com peso institucional. Agora vamos entender o que isto significa de verdade. Quando um presidente assina uma ordem de desclassificação, ele está dizendo na prática o seguinte: existia algo que você não podia saber, mas agora pode. E isto levanta uma questão imediata. Se existe algo que a gente não deveria saber, quem foi que decidiu isso? Quem escolheu o que ficava escondido? E o mais importante, o que ainda vai permanecer escondido, mesmo depois desta ordem? Desclassificar não é revelar tudo, é abrir o que foi previamente escolhido para ser aberto. E esse detalhe muda completamente a narrativa. Trump não estava entregando a verdade completa, ele estava simplesmente controlando o quanto de verdade você vai receber. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E é nesta diferença que os segredos mais pesados ainda dormem. E agora eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te contar agora. Barack Obama, ele estava sendo entrevistado por um apresentador americano. O ambiente estava bem descontraído, risos, papo informal, até que o apresentador fez a seguinte pergunta: presidente, os alienígenas existem? Obama riu, fez uma pausa e respondeu algo que não saiu da minha cabeça. Well, when it comes to aliens, there's some things I just can't tell you on air. But you'll tell us off air? Great. You know, no, look. E aí, ele simplesmente mudou de assunto. Isto não é um civil falando. É alguém que teve acesso a tudo. Quem decide o que pode e o que não pode ser revelado? Bem, presidentes não falam por acidente. Cada palavra em cada entrevista passa por camadas de cálculos. E quando um ex-presidente usa essa construção específica, ou ele estava testando a reação pública, ou ele falou mais do que deveria. De qualquer forma, a mensagem ficou: existe algo, e ele sabe. Mas antes de continuar, você precisa entender o que está em jogo. Durante décadas, o tema era chamado de OVNI, Objeto Voador Não Identificado, e era tratado como piada, ficção científica ou algo conspiratório. Mas, em 2021, algo mudou. O Pentágono publicou um relatório oficial, o Congresso realizou audiências públicas e a terminologia foi trocada de OVNI para UAP, Fenômeno Aéreo Não Identificado. Essa mudança de nome pode parecer burocracia, mas ela é política.
Porque ao mudar o nome, o governo americano sinalizou: isso não é mais ficção científica, isso é um assunto de segurança nacional. E nos últimos anos, militares da Marinha registraram objetos com câmeras de última geração. E esses objetos faziam movimentos impossíveis para qualquer tecnologia conhecida. Aceleração instantânea, mudança de direção sem perda de velocidade, mergulho de dezenas de milhares de metros em segundos, operação simultânea em ar e água. E isto não foi visto por civis, foi visto e documentado por militares treinados. E mesmo assim, a resposta oficial foi: nós não sabemos o que é. E em 2025, com toda a capacidade tecnológica da maior potência militar do mundo, ainda assim, não sabem o que é. Mas para a gente entender melhor o presidente, a gente precisa voltar um pouco. Em julho de 1947, Roosevelt, Novo México. O exército americano confirmou a queda de um objeto não identificado. No dia seguinte, mudou a história. Disse que era um balão meteorológico. O que foi aquilo? Nunca saberemos com certeza. Mas o padrão ficou claro. Confirmação inicial, negociação posterior, arquivos fechados. Nos anos seguintes, dentro do contexto da Guerra Fria, o sigilo tornou-se estrutural. Tudo o que ameaçasse a estabilidade era classificado. E o tema dos UAPs estava no topo da lista. Existe uma lógica interna nesse silêncio. E eu quero que você entenda essa lógica, porque ela muda tudo. Imagine que você é o presidente e que você recebe uma pasta. Nessa pasta, há evidências de que fenômenos aéreos de origem desconhecida estão operando em espaço aéreo americano. O que você faz? Se você confirma, a religião tremeu, a economia oscila, a geopolítica reconfigura, a estrutura do poder muda completamente. O controle que os governos têm sobre a população simplesmente desaparece. Mas se você esconde, você mantém a ordem. O sistema continua funcionando. As pessoas vão continuar trabalhando, consumindo e votando. Agora me diz, qual é a escolha que um governo faz? A lógica do sigilo não é a maldade, é o controle. E o controle é a espinha dorsal de qualquer governo moderno. E desde o caso Roosevelt, esse padrão se repete. Registros aparecem, testemunhas surgem, e depois de um tempo, o silêncio. Mas nos últimos anos, o silêncio começou a rachar. David Grush, um ex-oficial da inteligência, testemunhou ao Congresso americano em 2023. Sob juramento, ele disse que o governo dos Estados Unidos tem em seu poder material de origem não humana e que existem programas de recuperação de veículos não humanos que ele teve acesso. Isso não é internet, não é um fórum de conspiração, isso é um testemunho oficial ao Congresso sobre risco de perjúrio. E o que aconteceu com esta declaração? Nenhum processo criminal, nenhuma refutação oficial, mas também nenhuma confirmação, apenas o padrão, o silêncio confortável. Tem algo que me intriga profundamente nesse caso. Se a declaração de Grush fosse uma mentira, o governo dos Estados Unidos simplesmente poderia refutar ele, apresentando provas contra tudo o que ele apresentou no Congresso. Mas não aconteceu nada disso. E por quê? Bem, talvez porque refutar exigiria revelar algo que eles estão negando. E revelar algo que está sendo negado é revelar que existe algo a negar. E esta é a armadilha do segredo. Quando o segredo é grande o suficiente, até negar pode ser perigoso. E nesse caso, 3 vídeos foram oficialmente confirmados pelo Pentágono: o Tic Tac, o Gimbal e o Go Fast. Nos 3,
pilotos da Marinha Americana registram objetos em voo, em condições controladas, com câmeras de infravermelho de precisão militar. No tic-tac, o objeto se move em velocidade impossível, sem asas, sem propulsão visível, sem rastro de calor, e desaparece em menos de um segundo. Agora, eu quero que você tire da sua cabeça a ideia de homenzinhos verdes. Esqueça tudo que você já viu em filmes de ficção científica. Esqueça os círculos nas lavouras e as abduções nas estradas rurais. Eu estou falando de tecnologia. Estou falando de objetos físicos registrados por equipamentos militares que violam fundamentalmente o que a física moderna diz ser possível. E aqui está a questão que ninguém responde. Se não é alienígena, de que organização ou país pertence esta tecnologia tão avançada? E se outra nação possui isso, por que os Estados Unidos ainda não reagiu com urgência militar máxima? A ausência de reação bélica a uma tecnologia superior ou significa que o objeto não é ameaça, ou significa que o objeto não é estrangeiro, mas próprio. Ambas as possibilidades são igualmente perturbadoras. Vou defender aqui uma hipótese alternativa. E não porque eu acredite nela, mas porque ela precisa existir nesta análise. E se tudo isto for uma tecnologia desenvolvida pelos próprios Estados Unidos, ou por uma aliança entre países, ou por uma organização privada com recursos ilimitados? E dentro dessa hipótese, o sigilo faz todo sentido. Você não revelaria uma vantagem tecnológica suprema. Isto seria o equivalente a mostrar aos seus inimigos todas as suas cartas. A disputa tecnológica entre Estados Unidos e a China é real. A corrida por inteligência artificial, computação quântica, propulsão avançada é real. E faz todo sentido que existam projetos com nível de sigilo extremo. Projetos que nem mesmo o próprio presidente dos Estados Unidos teria acesso total. E isto não é fantasia. O projeto Manhattan, o que produziu a bomba atômica, ela foi produzida em tal sigilo que nem mesmo o vice-presidente dos Estados Unidos sabia da sua existência. E se isto aconteceu com a arma mais destrutiva da história humana, por que não poderia acontecer com outra tecnologia hoje em dia? Mas aqui entra o problema com esta hipótese. Ela não elimina o mistério. Ela apenas troca uma pergunta perturbadora por outra ainda mais perturbadora. Se for tecnologia secreta humana, quem controla? Quem financia? E para que ela está sendo usada? Existe um outro ângulo que a gente precisa considerar. O ângulo da manipulação. Governos usam narrativas como ferramentas. E o tema dos alienígenas é particularmente útil, porque ele gera atenção massiva, divide opiniões e desvia o foco de outras questões. Pensa comigo, quando Donald Trump fala em revelar arquivos sobre vida alienígena, o que acontece com discussões sobre economia, imigração, política externa? Elas simplesmente desaparecem. E por uma semana inteira, o assunto é alienígenas. Isto pode ser uma jogada de mestre, ou uma cortina de fumaça camuflada, ou até mesmo as duas coisas ao mesmo tempo. E aqui é onde fica tudo complicado, porque mesmo que seja a cortina de fumaça, os registros militares existem, os testemunhos existem, os vídeos existem. A cortina de fumaça, ela pode ser real, e o fogo por trás dela também. E aqui está algo que raramente entra no debate público. Os Estados Unidos não são o único país com esses registros. A França tem o GEIPAN, uma divisão oficial da Agência Espacial Francesa dedicada a investigar o APS. O Reino Unido classificou e depois desclassificou décadas de investigações. O Uruguai tem uma comissão ativa dentro da Força Aérea até hoje. E sem falar o caso Varginha, que voltou à tona em 2026. Agora, preste atenção nesta coincidência.
países diferentes, continentes diferentes, com culturas e governos diferentes. Todos com o mesmo nível de sigilo e todos com a mesma ausência de explicação oficial. Isto não é coincidência, isso é um padrão. E padrões em investigações têm um significado. Se fosse ilusão coletiva ou erro de radar, seria aleatório. Mas não é aleatório, é sistemático. E sistemático sugere uma causa real. Nós, seres humanos, temos uma relação muito específica com o misterioso. Nós queremos acreditar, especialmente quando a realidade cotidiana parece pequena demais. A psicologia cognitiva chama isso de tendência à crença. O nosso cérebro busca padrões, busca narrativas e quando encontra lacunas, ela preenche com o que faz sentido emocionalmente. Isto significa que todo este tema pode ser construído? Será que ele pode ser inflado? Será que ele poderia conter componentes que seriam fenômenos naturais que simplesmente estão sendo interpretados de forma errada? Sim, definitivamente sim. Mas isto não explica tudo. Não explica os vídeos militares, não explica os testemunhos sob juramento, não explica os padrões internacionais. A questão não é acreditar cegamente. A questão é você analisar com honestidade. E a análise honesta diz: existe algo aqui que não tem explicação satisfatória. E para isso, precisamos dar voz à ciência. E a ciência tem argumentos fortes. Erros de radar existem. Fenômenos atmosféricos ainda não completamente mapeados existem. Reflexos, interferências, ilusões de óptica em alta atitude existem. E seres humanos, mesmo treinados, interpretam dados de forma errada. A ciência, ela não está dizendo que isto é impossível. Ela simplesmente está dizendo: me mostre evidências que seja verificável. E isto é justo. Mas aqui está o problema. As evidências mais sólidas estão dentro de arquivos classificados e que o próprio governo não libera completamente. E como que a ciência pode verificar o que não pode ser acessado? É um labirinto desenhado para não ter saída. Os céticos pedem evidência. As evidências estão guardadas. E quem guarda, não libera. Até que um dia decide liberar parcialmente. E aí o ciclo começa de novo. Agora vamos fazer um exercício mental. Imagine que amanhã o governo americano confirma oficialmente que existe vida inteligente fora da Terra e que temos evidências físicas disto. O que você acha que acontece? Bem, na primeira semana, caos informacional. Na segunda semana, colapso de algumas estruturas religiosas. Mesmo porque, se existem seres inteligentes além da Terra, qual seria a função do ser humano no cosmos? Qual seria a validade das escrituras que diz que somos únicos? Qual o papel de cada crença? Economicamente, o mercado entraria em colapso temporário, mesmo porque a incerteza radical é o maior inimigo dos investimentos. E geopoliticamente, a corrida por tecnologia alienígena seria imediata. Qual país já teve acesso primeiro? E há quanto tempo? E o que já foi copiado? E socialmente? A confiança no governo, já fragilizada em todo o mundo, seria destruída. Porque a primeira pergunta de cada cidadão seria: há quanto tempo vocês já sabiam disto e não nos contaram? Esta é a razão mais honesta para o silêncio. Não é proteção, é questão de sobrevivência do sistema. Agora eu vou chamar a sua atenção para algo específico. Algo que sempre fica no subtexto. Nem Trump e nem Obama, eles haviam confirmado categoricamente que alienígenas existem. Bem, pelo menos até os últimos acontecimentos. Então vamos fechar o ciclo. O presidente Donald Trump promete divulgar arquivos. O ex-presidente Barack Obama diz que existem coisas
que não podem ser reveladas. Talvez nenhum dos dois esteja falando sobre alienígenas verdes cruzando o céu. Talvez estejam falando sobre o peso da informação classificada, sobre o que significa ter acesso a relatórios que o público comum nunca verá, ou sobre a responsabilidade de manter a estabilidade. Talvez o mistério não esteja na existência de vida fora da Terra, mas na estrutura do poder que decide o que é divulgado. Em diplomacia, se diz que o que não é dito é tão importante quanto o que é dito. E no campo dos swaps, as negações sempre vêm com ressalvas. Não temos evidências de origem extraterrestre. Não há confirmação de inteligência alienígena. Isso não significa que não existe. Significa do que nos foi dado acesso, não há confirmação. E isto é uma afirmação muito mais limitada do que parece. O silêncio, ele fala. Basta você aprender a escutar. E agora eu quero ouvir de você. Você acredita que realmente Donald Trump tem algo de verdade para ser revelado? Ou nada mais é do que mais um capítulo de uma narrativa controlada? Deixa aí nos comentários. E se esse vídeo fez você pensar sobre alguma coisa, compartilha. Porque certas perguntas só ganham peso quando mais pessoas as fazem. Eu sou Heraldo Kaminski e você estava na Sala Proibida. E como sempre, o silêncio nunca é o silêncio. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.